De volta, né, gente? Mais 10 minutinhos aí pro trabalhinho.
Bora, turma. Todo mundo conseguiu fazer aí? Ô, Débora, Oi. você pode formular um pouco melhor o que está querendo? Porque eu não entendi muito bem, não. Eu estou um pouco na dúvida. Tá. O que eu quero que você fale ali? Baseado nesses princípios todos que a gente aprendeu hoje, qual que é o papel do contador e do tributarista e qual que é o seu papel como profissional da administração ou empresário, né? Baseado naquela empresa fictícia que a gente faz aí de vez em quando. Deu para entender, não? O que você precisa saber dessa parte tributária para você colocar isso em prática na sua profissão de técnica de administração ou para você cuidar lá da sua empresa? Por que você precisa saber isso? O que isso vai te ajudar? O que esses princípios tributários, o que isso vai agilizar aí na sua profissão ou na sua empresa, você cuidando da sua empresa? Entendeu? Ou ainda está meio nublado? Tá um pouco meio complicado ainda. Vou ver se eu consigo. Olha só, vamos tentar olhar de outro ângulo. Eu falei aí o que o contador faz, o que o tributarista faz, né? Como que eles precisam seguir esses princípios que a gente aprendeu para colocar, para saber se os valores dos tributos que a empresa está pagando é justo, se tem alguma forma de pagar menos tributo, que a gente vai ver mais para frente sobre isso. Então, eu quero que vocês façam uma comparação assim. Ok, ele é o profissional que vai olhar tudo isso, o contador ou o tributarista. Beleza. Mas e nós, da área de administração? Por que a gente precisa conhecer esses princípios? Por que a gente precisa saber como é que funciona? E como que isso, na prática, vai fazer diferença na hora de você atuar? Ou você atuar trabalhando numa empresa, como técnico em administração, ou você atuar na hora que você for administrar a sua empresa, aquele negócio, né? Que a gente sempre trabalha aí naquela linha de raciocínio de montar uma empresa. O que isso vai te ajudar? O que vai agregar na sua gestão dentro da empresa ali? Clareou mais um tiquinho ou ainda não? Um pouco. Vou ver se eu consigo fazer. Beleza. Ô, Débora, Oi. então teria que ser o seguinte: eu teria que falar qual a importância do contador, do conhecimento do contador e do tributarista, e qual a importância do meu conhecimento Isso. como empresária. Isso. Do contador e do tributarista, né, gente? Eu falei nos 3 primeiros tempos, né? A importância, o que eles fazem, como é que eles atuam. Então, pegando isso que a gente viu, quero que vocês falem agora da sua. Ou como empresária, ou como profissional da administração, trabalhando na área. O porquê Então, da importância. mas na atividade você pede para falar também do contador e do tributarista, isso que eu estou te falando. Vou falar Isso, dos dois e depois da minha parte, né? isso mesmo. Quando eu peço para falar dos dois, é aquilo que foi tudo falado aí. Vocês fazerem uma síntese, um resumo de tudo que eu falei dos dois, contador e tributarista. Beleza? E paralelo a isso, vocês vão comparar vocês agora. Entendeu? Acho que sim. Vamos lá. Beleza. Tá. Mais quantos minutinhos aí? Mais 10? Vamos tentar 10. Vamos lá.
Vamos lá, gente? Bora? Então, Ô, Débora, oi. consegui fazer isso não. Então, vamos simplificar. Vamos lá. Qual que é o papel do contador? Dentro da questão tributária. Vamos tentar trazer aí para a nossa realidade. Supondo que vocês abriram a empresa de vocês. Vamos seguir esse caminho aí. Ó. Aí vocês abriram a empresa de vocês. Chega lá no final do mês, no final do ano, tem que fazer todo o levantamento aí para pagar todos os tributos certinhos para vocês ficarem dentro da lei, né? Para ficarem de acordo com as exigências do fisco, né? Da fiscalização, correto? Sim. Beleza. Qual que é o papel? Vocês vão ter um contador trabalhando para vocês ou vocês vão contratar uma contabilidade terceirizada? Não é isso que a gente sempre falou desde o início lá? Sim. Aline, irmão? Beleza. Sim. Tranquilo. Qual que é o papel do contador de vocês nessa questão dos tributos? Qual que é a responsabilidade dele? Vocês contrataram ele para fazer toda aquela parte contábil e ele atua, igual a gente viu aí, ele atua nessa parte tributária também. Qual que vai ser o papel do contador? Ele vai acompanhar e vai te falar, ó, você deve esse tributo, não é isso? Isso. Até aí? Sim. Uhum. Tranquilo também, Vitória? Manda as notinhas, né? Os negócios assim, não é isso? Isso, ele vai mostrar, né? A gente vai mandar todo mês, a gente vai mandar toda a documentação da empresa da gente para ele fazer aqueles lançamentos, igual a gente aprendeu. E lá, cada compra, cada venda que você fizer, tem um tributo vinculado. A gente vai falar mais desses tributos, mas vocês sabem, igual eu falei hoje, tudo que a gente faz, a gente paga um tributo. Seja uma prestação de serviço, seja uma compra, a gente está pagando um tributo. Em cima do patrimônio que a empresa tem, né? Se ela tiver automóveis, ela vai ter IPVA para pagar. Se ela tiver a sede da empresa, ela vai pagar IPTU. Se ela for uma fábrica, ela vai pagar o IPI, que é o Imposto de Produto Industrializado. Se for uma loja de roupa, ela vai pagar ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria. Tudo isso aí ela tem que pagar. E o contador, ele vai acompanhar isso. O papel do contador é fazer esse acompanhamento, calcular esses tributos a serem pagos e avisar você, como empresária, como administradora da sua empresa, mandar as guias te mostrando o que você está pagando de tributo. Concordam até aí? Sim. Sim. Beleza. O tributarista, se vocês tiverem condições de contratar um tributarista, qual que vai ser o papel dele? Ou esse contador vai fazer o papel de tributarista para vocês? Se ele tiver competência para isso, beleza, um pacote só. Ele vai olhar dentro da lei, dentro daqueles princípios todos que a gente aprendeu hoje, a possibilidade de enquadrar a empresa de vocês numa tributação mais justa. Porque se for pagando tudo que aparece, sem questionar, sem olhar se está certo, se está errado, vai pagar imposto, às vezes, demais. Existe a questão do regime tributário que cada empresa vai ser enquadrada. Empresa pequena pode enquadrar em um tipo de regime, empresa média em outro, grandes empresas em outro, empresa que fatura muito pode ser enquadrada numa forma de tributar, empresa que lida com parte financeira é outra forma de tributar. Quem vai mostrar para vocês isso
e explicar que a empresa de vocês ela consegue ser enquadrada nesse ou naquele tipo de forma de pagar tributo? É o tributarista. Se a empresa é pequena, não tem condição de pagar um tributarista especialista naquilo, quem vai fazer esse papel? O contador. Até aí ficou claro? Sim. Sim. Então, quer dizer que eu creio que a maioria das empresas pequenas, ela já contrata o contador para os dois, né? Com certeza, né? Porque fica meio inviável. E hoje em dia, Thelma, a maioria dos contadores, eles sabem da importância dessa parte tributária e estão se especializando nisso. Então, está uma área bem procurada aí e grande parte dos contadores, eles especializam nisso para trabalhar especificamente nisso aí, sim. Então, esse é o primeiro passo. Então, a primeira parte do trabalho aí a gente já fez, que é falar o que o contador e o tributarista vai fazer. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Irmão, tá ouvindo? Sim, tô tranquilo. Beleza. Então tá. Agora a segunda parte. E vocês, como dono dessa empresa? Ou, se vocês não forem dono de uma empresa, o profissional da administração dentro da empresa. A parte de vocês lá é na parte lá fiscal, né, o técnico em administração lá na parte fiscal, como que vocês vão atuar e para que serve esse conhecimento de tantos princípios do direito que eu falei hoje. Ou vocês, como dono da empresa, mas eu pago o contador para fazer isso para mim. Beleza. Mas vocês já viram aquele ditado bem antigo que o pessoal fala, o pessoal das antigas gosta muito de falar, que o olho do dono é que engorda o porco? Gente, a administração, a base da administração é esse ditado. Eu sou a empresária, eu já contratei, eu pago um contador ou um tributarista para cuidar dessa parte para mim. Mas eu vou deixar por conta dele, não vou monitorar nem nada, ele vai me falar, tem que pagar tanto, eu vou pagar, e meu dinheiro tá indo. Não, eu preciso conhecer. Então, qual que é o paralelo que eu quero que vocês ponham aí, façam aí na cabeça de vocês? Esse conhecimento de tributo, de por que pagar o tributo, de quais os princípios são levados em conta, de que tem que ter uma lei, de que precisa ser igual para todo mundo. Para que eu, como administrador, como técnico em administração, ou como empresário, dono de uma pequena empresa, ou média, ou grande, né? Não sei como que vai estar esse empreendimento de vocês, que eu preciso, por que eu preciso disso tudo e qual vai ser a minha atuação? Acompanhar, questionar. Como que eu consigo questionar alguma coisa? Entendendo desta coisa, conhecendo esse caminho. Então, o que eu queria que vocês observassem no paralelo? Tem o contador e o tributarista lá para fazer para vocês. Beleza. E vocês? Precisam entender, precisam conhecer, precisam saber que existem opções diferentes, formas diferentes para pagar tributo, para vocês cobrarem desses profissionais que vocês vão contratar. Ou vocês trabalhando dentro de uma empresa, na parte fiscal, vocês saberem o porquê que a empresa está pagando aquele tipo de tributo, aquela forma de tributo. Então, quando eu peço para vocês fazerem um paralelo comparativo entre a atuação de vocês e desses outros profissionais, é esse questionamento. Então, vocês são donos de uma empresa, o contador vai te levar a forma lá, você vai falar, nossa, eu estou pagando isso tudo de tributo? Por quê? Ô fulano contador, ô fulano tributarista, vamos sentar aqui, vamos ver por que está sendo esse valor. Vocês vão ter base para questionar. Por isso e por aquilo. Mas você já tentou aquilo outro? Se for um bom contador, um bom tributarista, ele vai te apresentar o porquê daquela opção, daquele regime tributário, o porquê daquela opção, daquela forma de pagar o tributo e te mostrar que é o mais vantajoso.
mas você tem que questionar, você tem que entender. Você não pode... Daqui a pouco vai cair, gente, aí a gente entra no mesmo link, hein? Você não pode simplesmente aceitar aquele pagamento sem saber o porquê. Da mesma forma, a questão de leis trabalhistas, de outras decisões da empresa, mas o nosso foco aqui é tributo. Por quê? Tributo, a gente vai ver, é um valor muito alto. Muitas empresas, elas não conseguem se manter no mercado por falta desse controle mesmo. Começa a pagar uma coisa demais, outra coisa demais, e na hora lá do saldo, né? A gente já viu lá na contabilidade de custo, que aí não sobra nada, trabalha no vermelho, não dá para acompanhar. Então, quando eu peço assim para vocês fazerem essa comparação, é isso que eu quero trabalhar na cabeça de vocês, o questionamento. E por que o profissional da administração tem que saber isso tudo? Não é saber de não ser necessário contratar um profissional para fazer, mas é entender o que está acontecendo. Vamos pegar uma coisa bem básica mesmo. É igual no dia a dia da gente. Se eu tenho condições de pagar uma cozinheira para todo dia eu chegar em casa, minha comidinha está pronta lá, beleza. Mas eu preciso ter pelo menos o paladar para falar, não, essa cozinheira é boa ou ela é ruim, né? Senão eu contrato uma pessoa, faz qualquer gororoba lá e eu fico pagando ela. Ou mesma coisa dos rapazes aí, né? Aí paga, queima um chuveiro, tem que chamar o eletricista lá. Tem que entender um pouquinho. E o profissional da administração é isso. Ele precisa questionar. E quando ele conhece os princípios do tributo, ele vai ver lá, mas estou pagando esse tributo aqui por quê? Baseado em qual princípio que está sendo cobrado esse tributo para mim? É auditar. O papel do administrador é auditar, é questionar, é conhecer, é ver se quem está sendo contratado para fazer determinado trabalho para você está fazendo ele corretamente. Então, qual que é a função desse pequeno trabalhinho nosso aí hoje? É abrir essa mentalidade de vocês nessa questão. Você, como empresário, você contrata um profissional. Você tem que delegar. É a função dele. Mas você tem que acompanhar, monitorar. Delegar e deixar a pessoa fazer o dele. Mas você saber se está sendo bem feito. Você não vai pegar e fazer para ele. Você não vai interferir na decisão daquele profissional. Mas você vai questionar os resultados e o porquê daquela decisão. A administração é isso. Dúvidas? Não, ficou bem claro. Tranquilo? Agora ficou. Sim. Agora que deu o que realmente você estava querendo. Não, tranquilo. Mas Débora, os efeitos são esses. Sim, Thelma. igual às vezes na fatura do cartão vem cobrando algumas tipo isso, né? Igual você tá falando aí. Às vezes tem pessoas que até deixa passar, paga normal, não questiona. Exatamente. Banco, né? Às vezes não é o correto, mas banco é mestre disso. Cobra uma coisa, aí você não questiona. No outro mês vem cobrando, aí você fala assim, pouquinho. R$3, R$12. Tá. No final do ano, gente, o olhar do contador, do administrador tem que ser assim, ó. Não olhar se é R$1, 1 centavo ou 1 milhão. O ideal é a gente olhar, primeiro, percentual. Segundo, não olhar só uma cobrança. Comecem a olhar as coisas anuais. Tipo assim, eu gasto por mês aí com, sei lá, uma coisa que todo mundo gosta aí. Eu não posso falar as coisas que eu gosto, né? Que senão eu induzo vocês ao mau caminho. Hambúrguer. Vamos lá. Tem gente apaixonada com chocolate. Nada contra, né? A gente fazer. Como é que é? Mais vale um gosto do que 8 vinténs, né? A gente tem que fazer os gostos da gente, mas só a nível de cálculo. Aí você gasta toda semana R$20 com chocolate. Beleza. R$20 com uma coisa que eu gosto tanto. Mas calcula aí, por semana. 4 semanas no mês, 80. E no final do ano? 960 reais. Não é isso?
Isso. Bom, R$ 20 de chocolate é muito? Por semana? Eu não sei que eu como Não. um pouquinho. Não? Não. Pois é. Então, calcula para você ver. Comecem a olhar essa questão anual. Mesma coisa imposto, gente. Vamos trazer para a aula de hoje. Tudo que a gente compra, a gente paga imposto. Então, olha só. Peguem aí as contas da casa de vocês. CEMIG, Copasa, tudo tem imposto. Comecem a fazer esse cálculo anual. A minha conta de CEMIG é R$ 370. Quanto que eu pago de ICMS? E mais taxa. E multiplica isso por 12. Vocês vão ver que o valor, o montante é muito. Quando a gente começa a ter esse olhar mais geral e mais a longo prazo, a gente começa a dar valor a certos dinheiros que passam batido. O que a Thelma falou aí acontece demais. Uma cobrança indevida aí é pouquinho, dá tanto trabalho, né? Você fica tantas horas no telefone tentando resolver, mas vale a pena. Multiplica aquilo por 12. Mesma coisa é anuidade de cartão. Ah, mas é tão pouquinho por mês? R$ 4, R$ 8 por mês de anuidade. Beleza. No final do ano você está pagando aí R$ 8, você está pagando aí R$ 96 para ter aquele cartão. Compensa ou não? Se você dá uma pressão lá, eles diminuem ou cortam a anuidade para você. Pode ter certeza. Várias opções de cartões, né, também. Várias, né? Muitos cartões aí oferecendo não ter anuidade. Banco digital hoje em dia não cobra anuidade nenhuma. Então, até onde Débora. que vale a pena? Oi, Aline. Mas, igual, por exemplo, o meu marido tentou tirar realmente a anuidade do cartão dele, né? Uhum. De um desses bancos não é digital. Mas, igual no caso, eles alegaram, né? Que no caso é para manutenção, tipo assim, da agência fixa, né? Uhum. Não pode tirar anuidade porque é como se cobrisse os gastos dele de agência fixa. Por isso que muita gente hoje prefere realmente o digital, porque não tem a tal da anuidade. E assim, também eu questionei, eu tenho um único cartão que eu pago a anuidade dele. De tanto eu chorar, eu fiquei só com ele que paga, mesmo assim eles dividiram pela metade para mim. Falaram que não podia zerar, mas diminuiu um pouco. Eu fico com ele porque ele já é um cartão há mais tempo que eu tenho e o limite dele é muito bom. Mas assim, tudo é negociação. Aí eles não cortam. Mas aí, se seu marido começa a olhar outro cartão e pega um cartão que não tem anuidade, provavelmente o limite vai ser menorzinho. E o limite vai crescendo, né? Então, daí a pouco ele desvincula desse, que eu estou quase também desvinculando desse, que eu pago um pouquinho por mês, mas mesmo assim eu acho sacanagem. Foi isso que aconteceu comigo. Eu peguei um sem anuidade, com valor baixo, aí eles foram aumentando. Isso, né? À medida que você vai usando. Mas esse é um exemplo de muitos, né? Tributo. A gente não tem como fugir de pagamento de tributo, que é a nossa matéria da agora. Mas eu vou mostrar para vocês no decorrer aí dos encontros que existem formas de pagar menos tributo. Quando você faz um acompanhamento, uma análise e opta por formas de pagar tributo a nível de empresa, tá, gente? A nível de pessoa física não tem como, já é tributo fixo mesmo. Mas a empresa, ela consegue, devido à forma de enquadramento dela, ela pagar tributo de um jeito ou de outro. E é necessário uma visão, um conhecimento para saber qual que é melhor, qual que não é tão bom assim. É isso que era o foco desse trabalhinho de hoje. Eu coloco, gente, numa linguagem assim mais técnica mesmo, não é de maldade, não. É para pôr vocês para raciocinar. Né? Eu quero meus alunos aí desenvolvendo a parte de raciocínio, que é muito importante aí. A área de administração é isso. Você tem que conhecer, você tem que ser curioso. O que você não conhece, você questiona, mas para você questionar, você tem que ter uma base. Então, todo esse conhecimento se torna a base aí. Mesmo que a empresa de vocês tenha uma condição de pagar um tributarista excelente. Mesmo assim, paga o tributarista excelente, mas acompanhe. É até bom que você aprende junto com ele lá também.
Tranquilo, Thelma?